curiosamente, crianças em que você confia para regular a quantidade que estão ingerindo, elas tendem a desenvolver um comportamento muito positivo, uma autoestima positiva, elas aprendem essa habilidade de responsabilidade e de autocuidado. Elas conseguem valorizar o seu corpo e ter uma relação saudável com a comida. E, consequentemente, são adultos que tiveram experiências positivas na infância e que vão ter esse autocuidado, essa valorização do seu corpo e essa autoconfiança também durante o momento da refeição, enquanto adultos. E aí agora a gente entra na alimentação responsiva. Então, o que é a alimentação responsiva? É você permitir que o seu bebê defina, que a sua criança defina a quantidade que ele irá comer. Para você, para os pais, para a gente, vai ficar a responsabilidade de definir o que ele vai comer, onde ele vai comer, quando ele vai comer. E essa relação, ela é baseada em respeito, e é um respeito mútuo. O seu filho te mostra os sinais e você responde prontamente àqueles sinais. Então, as pesquisas demonstram várias estratégias que podem ser usadas para melhorar o momento da refeição, para melhorar essa interação, para facilitar a aceitação dos alimentos para as crianças. Uma delas é o reforço positivo, é você usar de palavras positivas no momento da refeição e modelar. É você comer junto com seu filho aqueles alimentos saudáveis para que ele veja o que você está comendo e para que ele se sinta motivado também a comer aquilo que você está comendo. E isso faz muito mais efeito do que você ficar falando. Come, você precisa comer, só mais uma colherada, esse alimento é bom para você, você precisa crescer saudável. Faz muito mais efeito a sua transformação e você mostrar a sua transformação para o seu bebê do que você fica falando. Porque, primeiro, ele não tem nem desenvolvimento cognitivo para entender isso que você está falando. Ele faz o que você faz, ele tenta imitar o que você faz. E um dos erros que eu vejo muitas famílias cometendo é a questão de dar comida para a criança no colo, sentar o bebê no colo, sentar a criança no colo para dar comida. O que acontece? A criança não consegue interagir nada com você, ela não está te vendo, ela não está te observando, você não está vendo a sua criança, você não está olhando no olho dele. E isso pode atrapalhar mais para frente a aceitação da criança nos alimentos. Você colocar a criança no seu colo esporadicamente, de vez em quando, não tem problema. Mas você fazer disso uma frequência, você sempre colocar o seu bebê ali no colo, você está minando aquela interação, não está tendo interação dele com você no momento da refeição, né? E aí essa falta de interação pode atrapalhar sim no momento da refeição. E quando a gente fala em alimentação responsiva, a alimentação responsiva é justamente essa interação. É você ajudar na promoção da alimentação saudável da criança, do seu bebê, por meio da interação. Se o seu bebê te mostra que ele está com fome ou que ele está cheio, de forma verbal e não verbal, então muitas vezes é só por um sinal, você entende o sinal que ele está te dando. E eu sempre oriento os pais a definirem os sinais com o bebê. Né? Você falar e mostrar para o seu bebê, você está cheio? Você não quer mais? Para o bebê ir te mostrando por meio dos sinais, porque eles captam tudo isso que você fala. E você usar dessa linguagem de sinais, ele com certeza ele vai te mostrar esses sinais. E a gente vê o bebê repetindo, você está cheio? Então ele já consegue por meio do sinal mostrar que ele está cheio. E aí você mostra para ele uma resposta imediata, você dá uma resposta imediata para ele. Ou dando a comida, se ele mostra que ele está com fome, ou interrompendo a oferta. Se ele te mostra que ele não quer mais, que ele já está cheio, que ele está satisfeito. Então, para que tudo isso ocorra, para que essa interação ocorra, é muito importante que você esteja conectado ali naquele momento da refeição. Então, não é você mexer no celular e seu filho ficar ali comendo, não é você conversar com outra pessoa e seu filho está ali comendo. É um momento de conexão, de interação entre você e o seu bebê, entre o cuidador e o bebê, que vai culminar nessa promoção de hábitos saudáveis, nesse aprendizado da alimentação. E aí,
para que isso aconteça, você tem que estar conectado, porque somente estando conectado você vai reconhecer as pistas que o seu bebê te dá. Você reconhece quando ele está com fome e quando ele está satisfeito. E aí você para de ofertar quando ele está satisfeito. Os bebês mostram sinais de que estão com fome ou que estão satisfeitos, não é verbalmente, é não verbalmente. Então ele te mostra o sinal. Você vai vendo, ou ele vira pro lado, ou ele fecha a boquinha, não quer mais, ele te mostra os sinais. Crianças podem dizer que estão com fome ou cheias conforme elas vão aprendendo a se expressar verbalmente. Muitas vezes a criança, com uma determinada idade, ela já consegue te mostrar quando ela está cheia ou quando ela está satisfeita. Aqui em casa a Lavínia já me fala, não quero mais, minha barriguinha já está cheia, não estou com fome mais. Então ela já consegue expressar por forma verbal. Crianças mais velhas conseguem dizer quando elas estão com fome, quando elas estão saciadas, mas elas podem confundir com emoções, com vontade de comer algo, com a fome real. E aí a gente vai sempre observando, por meio de uma rotina bem estruturada, refeições bem estruturadas, você consegue ver se a criança está realmente com fome ou não, ou se aquilo é somente uma vontade de comer alguma coisa. Então, como pais, como mãe, o seu trabalho é prestar atenção a esses sinais para que a criança não fique nem com fome e nem que seja super alimentada. Quando você responde prontamente aos sinais que ela te dá, seja de fome, seja saciedade, você está demonstrando empatia, confiança, amor, suporte. E para o bebê se desenvolver socialmente, para que ele desenvolva a sua saúde emocional, ele precisa confiar em você e saber que ele pode contar com você, que você vai responder prontamente a esses sinais que ele está te dando, ao que ele está te mostrando quando ele te fala que ele está cheio ou não. Quando você respeita as pistas de fome e de saciedade do bebê, você preserva a capacidade dele de se autorregular. Eu já falei aqui que o bebê, a criança, ela tem essa capacidade de se autorregular. Mas se a gente vai pressionando a criança a comer, se a gente vai motivando ela a comer uma colherada a mais, se ela precisa raspar o prato, ela vai perdendo essa capacidade de autorregulação, e ela vai perdendo essas pistas de fome e de saciedade também. À medida que a criança vai crescendo, se a gente confia nela e se a gente deixa que ela mostre quando ela está com fome, quando ela está saciada, ela entende o porquê dela estar comendo e ela aprende a diferenciar também a fome real da vontade de comer. Diferente de uma criança que perdeu essa oportunidade. Ela não sabe se ela está com fome ou se é somente uma vontade de comer. E a quantidade de adultos que a gente vê hoje em dia confundindo fome real de vontade de comer é muito grande. Por quê? Porque não teve uma experiência adequada na infância e acaba perdendo essa capacidade de autorregulação. Entendeu o que é a alimentação responsiva? Você tem praticado alimentação responsiva na sua casa? Coloque aqui nos comentários para mim. O que você acha? Se você entendeu realmente o que é a alimentação responsiva e se você está colocando em prática na sua casa durante as refeições. Então, tendo falado o que é a alimentação responsiva, o que não é alimentação responsiva? É você não estar conectada com o seu bebê ali no momento da refeição, ou a criança está muito distraída no momento da refeição. Isso não é alimentação responsiva. E quando você ignora todos os sinais de fome e de saciedade do seu bebê, você também não está praticando alimentação responsiva. Se você ignora os sinais de saciedade, pressionando a criança a comer, ou forçando ela a comer todo aquele conteúdo no prato, ou ela te mostrou que ela está satisfeita e você fica ali, não, só mais uma colheradinha, não, só falta mais 3, vamos comer mais 3. Você não está praticando alimentação responsiva. Ou então, se você ignora os sinais de fome da sua criança, se ela está te mostrando que ela está com fome e você fala, não, vamos esperar mais um pouquinho para comer. Isso leva a criança a comer em excesso quando ela tem o alimento ali disponível e ela acaba perdendo essa capacidade de autorregulação também, porque ela está comendo além do que cabia na barriga dela, com medo de não ter comida em outro momento ou porque você demorou demais a ofertar o alimento para ela. Então,
Então, quando a gente tem rotina e refeições bem estruturadas, a chance da criança não se perder nessa questão de fome e de saciedade é muito menor. Então, estipule uma rotina bem estruturada na sua casa, com refeições bem definidas também, porque isso deixa a criança, deixa o bebê mais seguro. E não tem como a gente falar em alimentação responsiva sem falar em confiança. Você confia no seu filho no momento da refeição? Quando ele te mostra que ele não quer mais, você confia naquela capacidade dele de falar que não quer mais? Me conta aqui se você confia ou não. Na maioria das casos, o que a gente vê? Que existe uma grande necessidade, uma forte vontade de quantificar a ingestão dos alimentos. A gente precisa ver quanto que a criança está comendo. E se ela não comeu aquela quantidade, a gente tende a forçar mais. A gente quer garantir que o suficiente daquele alimento seja ingerido, e a cada colherada que a criança come, a gente está questionando o que ela leva à boca, principalmente se o crescimento dela não é perfeito. E o crescimento, você pode entender aí o ganho de peso. Se às vezes é uma criança que ganha menos peso, que tem uma dificuldade maior, ou se é uma criança que ganha muito peso, a gente tende a querer sempre quantificar a quantidade que ela está ingerindo. E tende a confiar menos ainda nessa criança, na capacidade dela de se autorregular. Então tudo isso está relacionado à falta de confiança na capacidade alimentar do seu filho. Então se você não acredita que ele consegue se autorregular, se você não acredita nessa capacidade dele, você realmente não confia nele. E essa falta de confiança pode gerar uma série de problemas futuros também. O que é confiança? O que é confiar? É você crer na verdade de alguém, é você confiar na habilidade de alguém, é você acreditar que a pessoa é capaz daquilo. Então você confia nela, você tem confiança no seu bebê. Quando a gente aplica confiança à nutrição, significa que nós, como pais, estamos confiando na capacidade da criança comer a quantidade que ela precisa, a quantidade certa, tanto para se nutrir, tanto para crescer e tanto para se satisfazer. Porque a gente não come um alimento só porque é saudável, só porque é nutritivo. A gente come porque a gente sente fome, a gente come porque nos dá prazer, a gente come porque a gente está motivado para fazer aquilo. Pensa em você. O que te leva a comer um determinado alimento? O que te leva a não comer um determinado alimento? Para a criança funciona da mesma forma. Algo faz com que ela coma algum alimento, e alguma coisa faz com que ela não tenha vontade de comer um alimento. E a gente precisa começar a se questionar o porquê disso acontecer. O porquê da criança só comer um determinado alimento e o porquê dela não querer comer aquilo que você tanto pede para ela comer. O porquê dela estar recusando os alimentos. Isso significa que os pais vão confiar na capacidade dos seus filhos, né, de saber que eles estão com fome, de saber o quanto que ele deve comer e quando ele deve parar de comer. Quando o alimento está disponível de uma forma regular, de uma maneira regular. E isso significa que você confia no seu bebê, significa que você confia na capacidade de autorregulação dele. Está faltando confiança durante as refeições? Está faltando confiança durante o momento da refeição na sua casa? Um estudo publicado em 2007 na revista Apetite mostrou que 85% dos pais, 85%, anotem esse número, 85%, tentam fazer seus filhos comerem mais na hora das refeições, usando elogios, recompensas, pressão, ou seja, é a grande maioria. A grande maioria está muito mais preocupado com a quantidade que a criança está comendo do que com o comportamento naquele momento, do que com o aprendizado no momento da refeição. Um estudo de 2013, na revista Pediatrics, revelou que 50% a 60% dos pais, ou seja, mais da metade, pedem para os filhos, e já são crianças grandes, né, do ensino fundamental e médio, para que elas limpem o prato, para que elas raspem o prato. E
40% dos pais pediram para que a criança comesse mais, mesmo quando a criança fala que está satisfeita, que não quer comer mais, que já encheu a barriguinha. Que é uma quantidade grande também. Então, mesmo a criança falando que está satisfeita, a gente continua ali. Não, mas come mais uma colherada, come mais um pouquinho, vai ser bom para você. E quando a criança tem problema com a questão do peso, aí é que a confiança na alimentação fica mais difícil ainda. Aí é que a gente tende a confiar menos na capacidade daquela criança se autorregular. Então, quando a gente fala em confiança e controle extremo, são duas coisas que não podem coexistir. Confiança é o oposto do controle extremo, da gente querer controlar de uma maneira extrema aquele momento da refeição. E a reação natural dos pais é controlar a alimentação dos filhos, principalmente quando a questão do peso é uma preocupação, ou quando a criança não come. Eu tinha um exemplo aqui que eu ia dar para vocês mais para frente. Então, controle extremo e confiança não pode coexistir no mesmo momento, naquela mesma hora ali. Então, quando a gente começa a dar incentivo demais para a criança comer mais, não, vamos comer mais uma colherada. Se você comer isso, eu te dou a sobremesa. Se você fizer isso, eu deixo você ver o tablet. Ou quando a gente começa a aplicar punição demais no momento da refeição, você só desce da mesa se raspar o prato. Você só desce da mesa se comer mais uma colherada. Se você não comer tudo, você não vai brincar. Se você não comer tudo, você não vai assistir televisão. Porque a criança não comeu a quantidade que a gente estipulou, o problema vai só se agravando à medida que aquela criança vai crescendo, à medida que ela vai sentindo ali aquele momento da refeição. Vai ficando cada vez mais um momento desagradável, porque ela não está indo motivada pelo prazer. Ela está indo como uma obrigação. O comer vira uma obrigação. E ninguém come por obrigação. A gente come pelo prazer, pelo fato da participação, pela socialização. A gente não come pela punição e nem pela obrigação. Você come se alguém te obrigar a comer? Eu acredito que não. E quando os pais se tornam controladores extremos, as crianças podem começar a agir mal, elas podem começar a ter um comportamento inadequado no momento da refeição. Por exemplo, se você tem um filho adolescente e se você fala para ele, em hipótese alguma você pode sair de casa, você vai ficar somente dentro de casa. O que é normal acontecer? A criança, o adolescente esperar uma oportunidade de que você não está vendo para fazer escondido, para sair escondido, porque você restringiu demais aquele momento. Ou então, se você fala para a criança, se você tem uma criança ali maior e fala para ela, você não pode comer doces em hipótese alguma. Doce é muito ruim para você e vai só te trazer prejuízo. E você leva essa criança numa festa. O que ela tende a fazer? A comer todos os doces possíveis ali, porque ela sabe que não vai haver uma oportunidade tão cedo dela comer. E ela vai criando esse comportamento inadequado no momento da refeição. Então ela tende ali a comer todos os doces possíveis no momento de uma festa, porque ela sabe que não vai ter aquele doce disponível no momento da refeição, em outro momento dentro de casa. Porque ela sabe que doces em casa não é possível, que ela não vai ter. Então ela precisa garantir que ela vai ingerir a quantidade máxima ali naquele momento, com medo de não ter outra oportunidade. E quando a gente pensa assim, a gente está traçando uma relação saudável da criança com o alimento. Quantos depoimentos eu tenho de adulto que me fala que a alimentação foi tão restritiva que hoje em dia eles não têm controle de peso, eles têm que viver em dieta, porque não teve essa oportunidade de desenvolver um relacionamento saudável com o alimento. Não é isso que a gente quer. Restrição não é o caminho. Equilíbrio, com certeza, é a resposta para tudo. É você traçar ali oportunidades para o seu filho enxergar o doce como um alimento como outro qualquer. Mas ele vai desenvolver uma relação tão saudável com aquele alimento que para ele vai ser indiferente a presença ou não daquele doce. Aqui em casa eu acho tão bonitinho, porque a gente tem o dia de comer o doce, a gente tem a oportunidade de comer alguma coisa mais doce. E às vezes as meninas elas estão tão acostumadas a comer os alimentos saudáveis que elas comem um pedacinho ou outro
e deixa o restante ali no prato, elas não têm interesse em comer. Porque aquilo lá já ficou algo rotineiro. Então pouco importa se vai ter o doce ou não. Elas vão comer se elas estão cheias. E não vão comer a mais porque o doce está ali presente. Eu preciso comer aquilo tudo. Elas logo enjoam e deixam aquilo ali presente. Deixam aquilo ali no prato sem querer comer mais. Não quero mais não, estou satisfeita. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas a ter esse equilíbrio que pouco importa se o doce está ali, se não está. E é essa construção saudável que a gente quer, com doce ou com qualquer alimento saudável, com qualquer outro alimento. Então ela não vai comer o alimento porque é saudável, mas porque ele está presente ali, porque ela vê você comendo, porque ela já aprendeu que aquilo ali faz parte do cotidiano, do dia a dia. E isso é muito mais importante do que a gente ficar falando. Você precisa comer, isso é saudável. Se você ficar falando assim, você precisa comer isso, o que você está querendo dizer? Isso é ruim, porque por isso que você precisa comer. A criança leva para esse lado. Ela precisa comer o que é ruim e ela não pode comer o que é gostoso, que é o doce. Então a gente precisa muito focar nessa questão comportamental, porque é o que vai ajudar a criança a desenvolver essa relação saudável com o alimento. O que é o controle adequado no momento da refeição? Qual que é o controle que a gente tem que ter, que é o que é saudável? Os pais se encarregam do cardápio, da lista de compras, do horário das refeições, onde a família come. Isso é um controle saudável. Esse é o controle que a gente quer estimular, é o controle que a gente quer ter no momento da refeição. Por quê? Porque a gente tem o objetivo de ajudar a criança a ser um comedor competente. E esse controle é o controle que faz bem, não é aquele controle excessivo, aquele controle extremo. É o controle que está ao nosso alcance. Porque o cardápio, quem define somos nós, não é a criança que vai definir. Não quero comer o que está aqui nesse almoço, eu quero o meu leite, eu quero a minha mamadeira, eu quero comer doce. Não é a criança que define isso. Então, existe sim um limiar entre o controle saudável e o controle extremo. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? E focar ali naquele controle adequado na alimentação. Muitos pais acreditam que se não fizerem uma criança comer uma certa quantidade, ela vai morrer de fome, ou ela vai se desnutrir. Quantos pais eu recebo que falam, meu filho não comeu na hora do almoço, eu não sei o que fazer. Ele não está comendo na hora daquele momento do almoço, ele deixa de comer. Né? Ou a gente tende a achar que a criança vai se comportar mal porque ela está com fome. Mas de fato, o que vai acontecer se o seu filho cometeu o erro de não comer ali um determinado alimento ou comer pouco naquela refeição? O que ele vai experimentar? Uma sensação normal de fome. É somente isso que ele vai experienciar. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para ensinar para ele. Porque isso é um momento adequado, é um momento real de ensino. Da gente chegar para ele e reforçar a importância da rotina, da refeição em família e dizer o seguinte: que pena que você não quis comer a quantidade, que pena que você não quis comer o tanto para encher a sua barriguinha, que pena que você optou por ficar com fome. Agora, infelizmente, a cozinha vai ficar fechada e a gente vai ter a oportunidade de comer novamente no momento do almoço. E aí a gente vai garantir que a sua barriguinha vai ficar cheia e que você não vai ficar com fome. Então, a gente vai explicar para a criança que se ela não comer a quantidade certa para encher a barriguinha dela, ela vai ficar com fome. E aí ela vai ter que aguardar o próximo momento, a próxima refeição, para que ela possa ter a oportunidade de comer, de vivenciar aquela refeição, de vivenciar aquela oportunidade. Mas não é a gente deixar ali a criança comer, ela não quis o almoço, eu vou ficar ofertando comida o dia inteiro para aquela criança. Alguma coisa ela vai comer. Nesse alguma coisa ela precisa comer, pode ser o erro, pode ser onde está o erro. Né? De você ficar querendo fazer demais a criança comer e ela perder totalmente a rotina e perder a capacidade de sentir fome. Então ela não está com fome. No momento da refeição ela não vai querer comer. Se você teme que o seu filho esteja comendo demais, você pode também fazer algo para minimizar esse excesso. Se você restringe muito o acesso aos alimentos, ou fica definindo, esse alimento pode, esse não pode, isso aqui é saudável, isso aqui não é. Esteja ciente de que isso pode ser um grande erro que você está cometendo na alimentação do seu filho. Porque isso pode levar a criança a comer mais
principalmente quando ela não está sendo supervisionada. Quantas crianças eu já atendi que comem escondido, que esconde o alimento debaixo da cama para comer, que esconde o alimento dentro do armário para ninguém achar para comer num momento que ninguém está olhando. Porque esse extremo também, essa restrição extrema leva para esse lado. Teve uma vez que eu atendi uma paciente, eu atendi uma adulta, uma mãe, que me contou uma história tão chocante. Ela me falou o seguinte, que quando ela era criança, ela lembra perfeitamente, os pais dela eram separados, ela perdeu a mãe e morava com a madrasta e o pai. E a madrasta, ela tinha um comportamento muito inadequado com essa menina. E ela me contou exatamente uma situação que ela lembra na infância. Que o pai chegou do supermercado e comprou um monte de doces, mas para o outro filho deles. E aí a madrasta escondeu essa sacola de doces no fundinho de um armário. Essa menina, essa minha paciente, ela nem chegou a ver aqueles alimentos escondidos ali. Mas um dia a madrasta pediu, aliás, o pai pediu para ela pegar uma coisa que estava no armário. E aí ela foi lá no armário e achou essa sacola com um monte de doces escondidos. E ela me falou que aquilo foi, assim, foi culminante para ela entender todo o problema que ela teve hoje em dia. E ela conseguiu chegar nessa resposta, foi fazendo terapia com o psicólogo. Que ela entendeu que todo o problema dela alimentar hoje em dia foi daquele momento ali. Que ela via o pai dela e a madrasta escondendo todos os doces da casa e esses doces eles davam só para o outro filho e não dava para essa menina. E todo o problema dela começou ali. Hoje em dia ela é uma menina, ela é uma moça, aliás. Uma moça, ela já tem um filho. Aliás, ela não tem um filho, ela é tentante. Ela foi porque o sonho dela é engravidar e ela não consegue engravidar. E aí ela foi buscar acompanhamento comigo para tentar engravidar, para tentar ter filho. E ela teve um comportamento tão inadequado na infância e hoje em dia ela tem um peso tão grande, mas tão grande, que a obesidade dela atrapalha ela de ter filho. Ela não consegue ter filho por conta da obesidade dela, porque o corpo dela é tão inflamado e ela ingere tanto excesso alimentar, é tanto alimento, e o marido dela fica ali falando pra ela 1000 vezes que ela precisa emagrecer, que isso, que aquilo, que ela tem um comportamento muito inadequado no momento da refeição. Ela não consegue se controlar, ela não tem controle com a alimentação. E tudo começou ali na infância. Ali naquele momento da infância, ela já desenvolveu um comportamento inadequado na alimentação e isso foi evoluindo, foi agravando, até chegar numa obesidade mórbida que ela não consegue nem ter filhos por causa do excesso de peso. E o sonho dela é ter filho. Então ela faz acompanhamento psicológico, ela faz acompanhamento comigo, mas você vê que é um paciente psiquiátrico, é um paciente que precisa de medicação, é um paciente que tem uma forte depressão e tudo começou lá na infância. Então o que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que a gente quer de fato? O que a gente está estimulando? Qual o comportamento alimentar que a gente quer ver neles? O comportamento alimentar é muito importante. E se a gente não trabalhar esse comportamento, essa questão comportamental, a gente vai cada vez mais transformando as crianças em adultos com sérios problemas de controle de peso e que vão precisar de dieta para o resto da vida porque não tem esse controle. Então, fica essa reflexão aí, tá? Então, curiosamente, crianças em que você confia para regular a quantidade que estão ingerindo, elas tendem a desenvolver um comportamento muito positivo, uma autoestima positiva, elas aprendem essa habilidade de responsabilidade e de autocuidado. Elas conseguem valorizar o seu corpo e ter uma relação saudável com a comida. E, consequentemente, são adultos que tiveram experiências positivas na infância e que vão ter esse autocuidado, essa valorização do seu corpo e essa autoconfiança também durante o momento da refeição enquanto adultos. A gente vive num mundo, sim, em que há uma grande disponibilidade de alimentos de baixo teor nutricional e que mesmo pais que confiam muito nas crianças ficam assim penalizados com tantas oportunidades da criança comer alimentos de baixa densidade nutricional.
Então a gente não tem que ter medo de falar abertamente para os nossos filhos, né, sobre esses alimentos, de estabelecer limites e de orientar a criança de uma forma carinhosa e positiva. Então não é restringindo, não é evitando que a criança vai perder a oportunidade de comer aquele alimento. Na verdade é o contrário. Se a gente restringe demais, a criança tende a focar totalmente para aquele alimento, a virar os olhos para aquele alimento e colocar aquele alimento num pedestal tão alto que para ele aquilo lá vai ser uma forma de se recompensar. Né? Ela tende a comer aquele alimento porque ela está feliz ou porque ela está triste, e aí vai culminar no excesso de peso, né? Nessa falta de controle do peso também. E aí não tenha medo de dizer para o seu filho, isso aqui é o que está no menu de hoje, é o que a gente vai comer hoje. A gente já teve a oportunidade de comer o doce hoje, mas a gente pode planejar para outro dia, para a gente comer novamente aquele doce se você quiser. Então, diferente da gente estar controlando, da gente estar restringindo, na verdade a gente está assumindo a liderança. E a gente está no comando. Essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade. Mostrar para a criança de uma forma positiva quando que aquele alimento pode estar presente e quando que ele não deve estar presente. Que o que vai estar ali no dia a dia vai ser os alimentos saudáveis, mas que o doce vai sim ocupar o seu espaço em algum momento, em alguma refeição. Então, quando a gente permite que a criança regule o seu apetite, a gente cria um alicerce de confiança para uma boa alimentação no futuro. E é esse alicerce que a gente quer estimular, que a gente quer ajudar a criança a desenvolver. Quando a gente permite que a criança regule o seu apetite, a gente cria também, se a gente fica concentrado demais, né, no controle do que eles comem, na quantidade do que ele come, a gente vai evitar, se a gente quer evitar um determinado alimento, ou se a gente quer que a criança raspe o prato, que ela coma todo aquele conteúdo ali do prato, a gente está mostrando para a criança que a gente não confia na capacidade dela de se autorregular. Se a gente fica muito ali, você precisa comer essa quantidade, você precisa raspar o prato. O que você está falando para ela? E ela está te falando que ela está satisfeita, que ela não quer mais. Você está falando para ela que você não confia nela, nessa capacidade de se autorregular. E, consequentemente, é isso que ela vai aprender. Que ela também não vai confiar em si mesma. Que ela tem que confiar no que os outros estão fazendo, no que os outros estão mandando. Se uma pessoa está comendo uma determinada quantidade, é o que ela tem que comer também. Então, ela perde a confiança em si mesma. Você confia no seu filho? Você confia na capacidade dele de se autorregular? Me conta aqui o que você está achando disso tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com mais pessoas, porque assim esse conteúdo vai chegar até muitas outras pessoas. Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixe de comentar nos vídeos, de interagir comigo e de dar sugestões para mais tema também. Vocês me encontram no Telegram, no Instagram, Paladar Colorido. Por lá eu posto dicas preciosíssimas que vai fazer muita diferença na vida de vocês. A minha intenção aqui é te dar tranquilidade e segurança para que você consiga alimentar o seu bebê com confiança, sabendo que ele está sim bem nutrido. Vocês me encontram também no Facebook, no Spotify e no TikTok. Beijo!